Jacó observava seus filhos no campo, mas havia um olhar especial em seus olhos ao ver José, o filho de sua velhice. José, um jovem de coração puro e dedicado, era o orgulho de seu pai. Para demonstrar seu apreço, Jacó presenteou José com uma túnica colorida, cujas cores vibrantes contrastavam com as roupas simples dos outros irmãos. Os irmãos de José, já ressentidos pela preferência do pai, começaram a alimentar uma raiva silenciosa. A túnica, aos olhos deles, não era apenas um presente. Era um símbolo da preferência descarada de Jacó. Um lembrete constante de que José ocupava um lugar especial no coração do pai. Enquanto José usava a túnica com orgulho, os irmãos observavam em silêncio a amargura crescendo em seus corações. Em um dia de trabalho, José reuniu coragem para compartilhar com a família algo que o intrigava. Um sonho que ele não conseguia tirar da cabeça. Ele falou sem notar os olhares desconfiados dos irmãos. "No meu sonho", começou ele, "estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os de vocês se curvavam ao redor do meu." Os irmãos trocavam olhares de incredulidade e desprezo, suas expressões endurecidas. Para eles, o sonho era uma afronta, um sinal da arrogância de José, a quem já viam como o favorito. O silêncio se instalou, mas José não percebeu, acreditando que os irmãos apenas estavam absorvendo suas palavras. Alguns dias depois, José teve um segundo sonho e, sem hesitar, o compartilhou novamente. "Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. O clima tornou-se tenso e até Jacó pareceu incomodado. Você acredita que um dia nós, sua mãe e eu, e até seus irmãos, vamos nos curvar diante de você?" perguntou Jacó. José, perplexo, tentou explicar, mas foi silenciado pelo olhar duro do pai. Jacó, no entanto, não descartou completamente os sonhos. Guardou as palavras em seu coração, curioso e inquieto. A desconfiança dos irmãos se aprofundava, e a ideia de se curvarem diante de José parecia impossível e revoltante. Jacó, desejando notícias dos outros filhos, chamou José e pediu que fosse até onde os irmãos estavam, cuidando do rebanho em Dotã. José, com um sorriso, obedeceu prontamente, não imaginando que esse caminho o afastaria de sua família de forma definitiva. Quando os irmãos avistaram José à distância, seu coração encheu-se de rancor. "Aí vem o sonhador", disse um deles, zombando. Em murmúrios, os irmãos conspiraram sobre o que fazer. Em um momento de impulso, a ideia de matá-lo foi levantada. Uma maneira de acabar de vez com os sonhos de José e com a preferência do pai. Rúben, ouvindo a conversa, sugeriu outra alternativa. "Não vamos derramar sangue, vamos jogá-lo em uma cisterna e deixá-lo lá." Sua intenção era mais nobre. Queria salvar José mais tarde e devolvê-lo ao pai. Os outros concordaram, e o plano foi selado. José, alheio ao que o esperava, continuou a caminhada, ansioso por encontrar seus irmãos e cumprir a missão do pai. No entanto, a recepção que o aguardava era bem diferente do que ele poderia imaginar. Assim que José chegou, os irmãos o cercaram e, sem hesitar, arrancaram-lhe a túnica colorida, aquela que tanto odiavam. José ficou em choque, sem entender a fúria nos olhos deles, mas não teve tempo de reagir. Antes que pudesse dizer uma palavra, foi arrastado e jogado em uma cisterna vazia. Ali, no fundo escuro e frio, ele clamou por ajuda, mas as vozes dos irmãos ignoravam seus apelos. Pouco tempo depois, uma caravana de mercadores ismaelitas apareceu, viajando em direção ao Egito. Judá, sempre pragmático, teve uma ideia. "O que ganhamos deixando nosso irmão morrer aqui? Vamos vendê-lo a esses mercadores. Assim, não derramaremos sangue." Os outros, com olhares de aprovação, concordaram.
José, desesperado, foi retirado da cisterna e vendido aos mercadores por 20 peças de prata. Enquanto ele era levado, seus olhos refletiam o terror e a incompreensão. Suas súplicas não encontraram eco, e seus irmãos, ao vê-lo partir, se mantiveram frios, determinados a apagar a lembrança de José de suas vidas. Enquanto a caravana desaparecia no horizonte, os irmãos retornaram ao campo, fingindo que nada havia acontecido. A jornada de José em direção ao desconhecido tinha começado. Os irmãos, determinados a ocultar seu ato, pegaram a túnica colorida de José e a mergulharam no sangue de um animal, criando a ilusão de uma tragédia. Ao retornar para casa, entregaram a túnica a Jacó, dizendo que a haviam encontrado no campo. Jacó, ao reconhecer a túnica de seu filho querido, desabou em desespero. Uma fera devorou José. Lamentou, rasgando suas vestes em sinal de luto. Ele mergulhou em profunda tristeza, recusando-se a ser consolado por qualquer um. Enquanto o pai se afundava em dor, os irmãos carregavam o peso do segredo, cada um lidando silenciosamente com a culpa e a consciência do sofrimento que haviam causado. Para Jacó, a perda de José parecia insuperável, e a dor se tornou uma marca constante em sua vida.